cara, a América, os Estados Unidos podem mandar no planeta. Eles não vão destruir ninguém, não vão matar ninguém. Foda-se, o dólar é irado. Você vai para os Estados Unidos, a pessoa que recebe um salário mínimo vive bem. Pode dominar, foda-se. O salário mínimo lá é o... O salário mínimo na Califórnia... O salário mínimo na Califórnia tava entre $2.800 e mais um pouco aí. Com $1.800 você já, mano, vive bem pra caralho. Tem videogame de última geração. Cara, eu só quero fazer alguns adentos, assim, já que a gente deu uma pausa aqui, João. Primeira coisa, os Estados Unidos imperialistas não vão matar ninguém. Cara, os Estados Unidos não faz mal a ninguém. O próximo vídeo do meu canal é um vídeo sobre os Estados Unidos. A gente vai falar sobre como os Estados Unidos criou o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e todos esses... Peraí que deu problema aqui no meu computador. Que hoje são chamados de terroristas, papapipopopô. Os Estados Unidos, eles matam toda vez que eles invadem, né? Porque quando é os Estados Unidos invadindo o Iraque, por exemplo, aí é a ocupação americana em solo iraquiano. Quando é a Rússia ou qualquer outro país, aí é invasão de tropas do território de fulano de tal. Outra coisa também que eu acho interessante é que os Estados Unidos é um país miserável. A população estadunidense é miserável. A gente tem, vocês pegam aqui na Cracolândia de São Paulo, que é imensa. Vocês têm noção que a Cracolândia dos Estados Unidos são 4 quadras diretas de pessoas na mais pura miséria. Nos Estados Unidos é um dos países onde tem a pior saúde dos países desenvolvidos, pior educação. Além disso, a gente tem uma taxa de pessoas morando nas ruas assustador. É assustador esses índices. A gente tem uma taxa imensa de idosos que se matam porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Os Estados Unidos é um país onde que tem vários, vocês jogarem aí uma reportagem da BBC, mostra crianças falando que a mãe e o pai tiveram que comer rato para sobreviver, sabe? Esses são os Estados Unidos. Então, assim, a galera cai nesse conto hollywoodiano dessa ideia do que é os Estados Unidos e acaba acreditando nisso. João? Cara, deixa eu começar do começo, né? Vamos começar da análise do próprio discurso do sujeito, falando do salário mínimo nos Estados Unidos e da Califórnia. Ele escolheu o pior exemplo. Exatamente. A Califórnia, ela tem um problema de real estate, ela tem um problema de habitação que é terrível. A gente tem um número gigantesco de pessoas na Califórnia que mora dentro dos seus próprios carros, porque com um salário mínimo você não consegue alugar um apartamento na Califórnia e muitas vezes você não consegue sublocar um quartinho num cortiço na Califórnia. Quem consegue, quem trabalha 2 empregos, 3 empregos e subloca um quarto num cortiço, numa periferia, está vivendo junto com 20, 30 pessoas num espaço que deveriam viver 3, 4 pessoas no máximo. Vamos caminhar. Os Estados Unidos têm 33% da sua população civil que vive na dependência de programas de auxílio dos governos locais, municipais, estaduais e federal para conseguir se alimentar. Tá? O hegemon do imperialismo coloca 1/3 da sua população recortando cupom o dia inteiro em jornal e batendo na porta de milhões de instituições do próprio Estado para conseguir minimamente tentar comer. Essas pessoas não têm segurança alimentar dentro dos Estados Unidos. Aí o cara vira e fala assim, vai ter videogame de última geração. Sim, o cara que ganha um salário mínimo, que não consegue se alimentar, que não consegue alugar um lugar para viver, que se ele for atropelado na rua, ele pede, pelo amor de Deus, não traz uma ambulância, porque senão eu vou ter que abrir falência, deixa eu ir caminhando com minha perna segurada embaixo do braço até o hospital, né? Este cara, a primeira preocupação dele é comprar um PlayStation 5 para jogar o joguinho, né? Aí vamos voltar na parte que ele fala assim, os Estados Unidos não matou ninguém.
Só de vítima civil no Iraque, a gente chega em quase 1 milhão. Durante os 20 anos de guerra continuada nos Estados Unidos, no Afeganistão, mais de 60 mil civis, no mínimo, foram mortos. Só o bloqueio estadunidense à Venezuela, no seu primeiro ano, e o estudo é de Berkeley, e deixa eu te contar um segredo, Berkeley não é uma universidade comunista, tá? Só o bloqueio matou 20 mil pessoas no seu primeiro ano. Os Estados Unidos mata, sem parar um segundo, gente no mundo inteiro, direta e indiretamente. Nas últimas 3 semanas, a gente pode falar das mortes dos Estados Unidos, das mortes causadas pelos Estados Unidos na Somália. Estados Unidos bombardeou a Somália, como sempre, os Estados Unidos fala assim, vou atacar o Boko Haram. Como? Jogando uma bomba gigante num bairro onde eu acho que tem um cara do Boko Haram. Se morrer todo mundo, morreu o cara do Boko Haram, né? Então, assim, este é o hegemon, este é o império que vem continuadamente, desde 1799 no Haiti, matando as populações no exterior e matando a sua própria população interna. Nós estamos falando de um país que tem o maior número absoluto e o maior número relativo de presos do planeta. O que significa dizer? Significa dizer que, em relação à porcentagem da população, ninguém prende mais do que os Estados Unidos. E em relação ao número total, ninguém no planeta tem o número de presos que os Estados Unidos têm, mesmo tendo diversos países no mundo que têm 5, 6, 7 vezes a população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm campos de concentração contra os imigrantes que caem no engodo do sonho americano. Tá? Os Estados Unidos assassinam as pessoas que são pegas tentando cruzar a sua fronteira e muitas das vezes não tem nem a decência de avisar e levar para enterrar, deixa esses cadáveres no deserto para ser comido por coiote. Tá? São os Estados Unidos da América. Lembrando que os Estados Unidos da América também são diretamente responsáveis pelas mortes que eles causam por meio das armas que eles enviam, por meio dos bloqueios que eles fazem, por meio das políticas de intervenção direta e indireta que eles conduzem. Todo começo de ano, os Estados Unidos têm uma lei chamada Omnibus, que é um gasto geral que pode ser usado militarmente, pode ser usado para think tanks, pode ser usado para o que quer que seja, para intervir fora dos Estados Unidos, para manter áreas de influência. Tá? Este gasto é na casa de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. Tá? Então, este é o país que ele está falando que não mata ninguém. Tá? A primeira coisa que os Estados Unidos matou é a inteligência das pessoas, né? Porque, assim, vende-se uma propaganda completamente diferente daquilo que é. Aí você vê, o camarada tá sentado jogando o seu joguinho, né? Completamente alheio à realidade de onde ele mesmo tá falando. Sabe? E outra coisa, gente, é uma coisa tão absurda o sujeito pensar que quem ganha um salário mínimo tem condição de luxo. O salário mínimo, ele não chama mínimo à toa, ele chama mínimo porque ele é a condição mínima de reprodução do trabalho. O salário mínimo chama mínimo porque aquilo é o mínimo possível para que aquela pessoa vá morrendo aos poucos enquanto ela é explorada, mas não morra de uma vez só para que ela possa ser explorada mais tempo. Né? Isso que é o que a gente está falando aqui, né? E aí tá o bonitão sentado jogando videogame, achando que o cara que ganha 1.800, beleza, gente, o cara ganha 1.800, e o que ele faz? Não, ele tem a mulher, tem um filho, tem que pagar aluguel, tem que pagar saúde, né? Mesmo que ele não tenha gasto com educação, ele vai ter gasto com comida, ele vai ter gasto com deslocamento para essa educação, ele tem gasto de deslocamento para o seu trabalho. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar 1/3 do salário dele para investir num videogame que ele vai jogar Deus sabe aonde, né? Porque deve ter uma televisão de 52 polegadas dentro do Honda Fit que ele tá morando. Né? Então, assim, o descolamento dessa galera da realidade é uma coisa assustadora.
Não, e assim, todos os dados que a gente pega dos Estados Unidos são negativos. Questão de taxa de mortalidade infantil, de obesidade, de desnutrição. Os Estados Unidos é considerado o segundo pior país para se criar uma família no mundo. Né? Você já falou muito bem sobre todas as outras taxas, assim. Isso daí é a mais pura propaganda mesmo, capitalista, que entra na cabeça do povo e aí sai falando umas merdas. O pessoal hoje em dia acha que a vida é um filme da Marvel ou um filme da Pixar. Que a vida é um clipe da Taylor Swift. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde